Opa, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcos Portela, sou atual monitor de Include, e a gente vai debater um pouco sobre educação e a reforma dela pela robótica, pela metodologia ativa, né? Então, eu queria iniciar agradecendo, primeiramente, essa equipe de intérpretes que está nos acompanhando. Sempre valorizamos muito esse papel de incluir os alunos surdos, incluir a população deficiente, porque eles agregam muito quando isso ocorre. E nosso principal motivo hoje é exatamente fazer esse trabalho, né? Trocar um pouco de conhecimento, trocar um pouco de vivências. Essa experiência que a Campus Party trabalha muito bem desde o início. Então, eu gostaria de começar agradecendo a todos que nos convidaram, nos proporcionaram esse momento. E a Andréa, que topou esse desafio ótimo, que é debater um tema tão importante na Campus Party digital. Certinho? Deixa eu só colocar a tela aqui. Bom, eu queria começar me apresentando, né? Eu sou o Marcos, tá? Pode me chamar pelo nome mais simples que possível. Eu tenho 21 anos, sou o palestrante mais novo do dia, acho que um dos mais novos do evento como um todo. E eu comecei a tratar de educação desde 2018, que foi algo muito espontâneo, muito natural, na verdade. Eu entrei no IFBA com meus 16 anos, em 2015, e desenvolvi várias atividades lá, antes da robótica, antes da mecatrônica. Eu fui atleta, fui cantor, fui dançarino, as mais diversas possíveis. Mas até que um dia, em uma aula, eu, com o ego inflado de um adolescente de 16, 17 anos, questionei um professor, falando que ele estava errado. E esse professor, ele me deu uma aula do que era o assunto, que me deixou murcho, muito murcho. E daquele dia em diante, todo dia eu ia na biblioteca pegar um livro novo da aula dele e todo dia eu ia conversar com ele. Até que o ponto que ele me chamou para trabalhar no grupo de pesquisa, ele me chamou para participar do desenvolvimento de um produto, algo que eu nunca tinha feito, nunca tinha entrado no mundo acadêmico desse nível. Sempre fui de escola particular, então não é muito comum esse setor fora do espaço federal. O interessante é que o produto que ele me chamou para participar foi uma tecnologia assistiva feita pela Lorena Vilas Boas, hoje em dia representante da ONU, hoje em dia uma das 20 mulheres mais influentes, que foi jovem embaixadora americana. Então, foi uma experiência fantástica pela pessoa que ela é. E esse evento ocorreu na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que foi foi a minha primeira feira. A primeira vez que eu saí do estado foi para ir para essa feira. E eu vi que ali era meu lugar. Eu vi que aquelas pessoas eram as pessoas que eu queria me comunicar, me desenvolver. E foi a partir disso que eu comecei minha carreira de desenvolvedor de tecnologia. Voltei para Salvador, comecei a organizar alguns eventos, trabalhei em outros projetos. E isso fez com que eu entrasse mais na área da tecnologia em si. E espontaneamente eu fui para a educação. Porque espontaneamente esse professor chegava para mim e falava: ó, Marcos, essa aluna aqui ela está com dificuldade em matemática, em física, em área técnica. Será que você pode dar uma ajuda? Será que você pode auxiliar nisso? Algo bem natural, sabe? E de uma aluna foi para duas, de duas para quatro, de uma vez no mês foi para uma a cada 15 dias, de uma vez a cada 15 dias foi para 3 na semana. E quando eu vi, eu estava acompanhando a maioria dos jovens do grupo de pesquisa. Acompanhando para que eles conseguissem entender a matéria tinha tanto fundamento quanto a pesquisa deles. Afinal, a gente se preocupa muito
com o desenvolvimento estudantil da pessoa. E essa foi a minha primeira experiência de educação. E eu desenvolvendo projetos, né? Viajando para minhas feiras, fui premiado em algumas feiras internacionais. Viajei para a Alemanha para conhecer. E cada vez que eu voltava, cada vez que eu trabalhava, mais atividades de gestão de alunos, de acompanhamento de alunos eu fazia. Então, de monitor da atividade, eu comecei a acompanhar os projetos. Acompanhando os projetos, comecei a ver também a gestão do grupo, até que eu me tornei orientador deles. Orientador adjunto, né? O Justino era o orientador principal, eu estava ali acompanhando, ou a Andrea era a orientadora principal, e eu estava acompanhando. E nisso, fez com que hoje eu tenho em torno de uns 3 anos com o processo educacional, e 1 ano e meio como co-orientador, ou seja, orientador adjunto. Ano passado eu levei minha primeira turma de alunos assim para uma feira internacional. Uma foi para a Mostra Nacional de Tecnologia, lá no Sul, a Mostra Tech, a maior da América Latina, se não me engano. E outra foi para a Mostra Nacional de Robótica. E voltamos com o prêmio de 4º lugar da Mostra Tech. Os 2 na tecnologia assistiva. E, para finalizar, né, para agregar sempre mais, eu fui monitor do Include, eu sou monitor do Include de Lauro de Freitas, que é um projeto maravilhoso, que eu acompanho. Eu gerencio 3 turmas, né, em torno de 60 a 75 alunos no total, jovens periféricos da cidade. Então, assim, por que a palestra? Né? Por que assistir isso? Por que desenvolver essa atividade? Basicamente, o que me garantiu, desde o iniciozinho, acompanhar o aluno, fazer com que ele entendesse realmente o que é o ensino, para que aprender, em que utilizar, como potencializar, foi métodos ativos. Eu, desde o início, minha intenção era que ele aprendesse. Minha intenção era que ele aprendesse sempre. Sempre foi a minha intenção. Então, eu reinventava a roda para que ele aprendesse. E uma das pessoas que mais me auxiliou nesse processo foi essa pessoa maravilhosa que está comigo aqui, que é a Andrea, que foi minha professora no IFBA, foi minha co-orientadora, foi uma mãe, uma amiga em muitas etapas da minha vida, que me preparou para desenvolver essa atividade. E que, além disso, é a única professora mulher de automação que iniciou o primeiro grupo de pesquisa de mecatrônica, a atual diretora de extensão do IFBA e a coordenadora do GESAM. E minha maior confidente em relação ao profissional, né? Sempre que aperta a situação, hoje mesmo morri de ligar para a Andrea, falando, Andrea, como é que a gente vai fazer essa palestra? Como é que a gente vai? Eu tô com medo. Ela, não, você consegue, vai estar tudo certo. Então, ela foi um exemplo. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, eu não consigo falar de educação sem falar o nome dela. Porque depois de mim, tem uns 30 outros jovens atualmente, mais de uns 100 que passaram pela minha experiência e se desenvolveram por esse método. Então, o que a gente quer trazer para vocês não é um conteúdo, porque, sinceramente, vocês podem pesquisar o conteúdo na internet. A gente quer mostrar, pela nossa vivência, que o método funciona, que, pela dificuldade, a gente consegue colocar ele no dia a dia e que ele tem uma diferença, tá? Quando eu me tornei educador, né, vou pegar esse termo, educador, eu vi um artigo eu sempre quis ler muito porque eu queria garantir que o aluno soubesse. Então, eu fui tentar aprender como fazer da maneira certa, como agir da maneira correta. Então, eu fui ler. E Xavier citou uma frase que eu acho fenomenal, que é assim, ó, o educador, ele tem que ter um conceito bem definido do que é educação. Ele tem que realmente entender o que é educação. Mas a educação é um princípio subjetivo e que depende do local e das pessoas envolvidas. Ou seja, você tem que entender, mas não existe algo concreto para se entender.
Então, depende muito da sua vivência, do que você acha, do seu princípio, do seu método. Eu me identifico com Viana. Viana aborda que a educação, em sentido amplo, ou seja, quando a gente lida com a vida da pessoa, quando a gente quer desenvolver o ser humano, eu preciso formar um cidadão. É um conceito muito utilizado nos professores de passagem cognitiva do aluno. Como assim? Os alunos de 7 anos, de 12 anos, de 15 anos, de 18 anos, eles estão fazendo uma consolidação de identidade. Eles começam a conseguir pensar de uma maneira diferente, interagir de uma maneira diferente, participar de uma maneira diferente, se colocar em sociedade de uma maneira diferente. Então, profissionais que trabalham nessa faixa ou perto dessa faixa têm que lidar com o futuro, ele na sociedade, controlar certos processos sociais. Eu mesmo, quando cheguei no GESAM, eu tinha um ego tão inflado que eu achava que conseguia fazer tudo sozinho. Resultado, eu não conseguia fazer nada. Então, o primeiro processo que ocorreu foi que formou-se, tentou me colocar em situação do gênero. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que conversar, você não vai conseguir fazer sozinho. O método ativo, ele lida também com esse lado, porque tem que possibilitar o desenvolvimento da pessoa para possibilitar o desenvolvimento estrito, ou seja, o desenvolvimento da técnica, certo? Porque o centro da educação é o aluno. O aluno é nosso objetivo. O aluno que é um indivíduo, ou seja, ele já carrega uma bagagem de característica com ele já carrega uma identidade com ele. O aluno que participa da sociedade, não ser brasileiro, ou ser nordestino, ou ser baiano, mas ele mora no bairro dele, ele fala com as pessoas dele, ele tem direitos e deveres com a sua comunidade. Então, isso faz com que ele já carrega uma bagagem cultural a partir dele. E, por fim, o aluno tem sua vivência. A gente olha para o professor que estudou 4 anos e fala que ele tem a capacidade de inserir algo novo, mas um jovem de 15 anos de periferia tem uma vivência de vida, uma vivência de oportunidade, umas dificuldades, que ele também tem uma formação. Então, esses 3 princípios do alunado faz com que seja o nosso objeto, nosso objetivo, nosso foco do educador é esse ser com todas as suas características, com todas as suas bagagens, com toda a sua experiência. Isso faz com que o quê? A gente tem que lidar com pessoas como essa. Mas, em sala de aula, isso não ocorre. Por quê? Bora pensar um pouco como ocorre em uma sala de aula real. A gente entra na sala de aula e pega todos os alunos. A gente entra em sala de aula e pega todos os alunos e avalia eles da mesma forma. É uma prova só para todos. Então, dessa forma, o que a gente está quantificando? É o saber do aluno? É a capacidade do aluno? Ou é o desenvolvimento do grupo? A gente coloca de uma forma que a gente trabalha com a média, né? O aluno tem que obter a média de conhecimento, a média daquele grupo. Então, a primeira coisa que o atual sistema de sala de aula viola, digamos assim, é a individualidade. Eu deixo de ser uma pessoa para me tornar um número. Para me tornar um número. E assim, o que isso nos impõe? O que isso nos modifica? É que a gente começa a diminuir a capacidade dele, porque ele se torna uma comparativa eterno para o grupo. E a segunda característica é o ambiente em si. Se a gente pensa na sala de aula, a gente vai ver uma grande caixa de concreto, onde a gente tira o estudante da sua comunidade,
da sua realidade e coloca ele ali. E ele tem que ser, de uma certa forma, isolado do mundo. Hoje, nós temos jovens adolescentes estudando EAD, no meio de uma crise política, no meio de uma crise de saúde, sanitária, uma crise econômica, estudando da mesma forma que estava, o mesmo conteúdo que ele estava antes, quando não tinha nada. A gente passou por muitos momentos difíceis no país. E o ensino continua o mesmo. Isso indica que o quê? A sala de aula é um ambiente que a gente lida como se fosse uma cúpula, né? A gente vai colocar ele em um domo de vidro e vai lidar com aquela microsociedade. A gente tira essa interação do aluno para a sua comunidade. Violando o segundo princípio. E o terceiro é que o aluno pode ser muito experiente em algum assunto. Ele pode ter uma vivência disso. Mas ele, na sala de aula, será uma página em branco. Um litro vazio, um vaso vazio que você tem que encher de conhecimento de água. Então, o que isso nos ocorre? Isso foi muito sentido por mim, porque, número um, quando eu tiro a individualidade do aluno, ele se sente incapaz caso ele não atenda o desejo do grupo. Então, isso pega muito a moral dele. No 2, quando eu tiro a sociedade junto com ele, ele perde o seu direito social. Então, ele não entende para que ele está estudando se ele não pode usar na comunidade. Por isso que muitos alunos falam, para que eu estou usando isso, professor? Para que eu quero saber isso? E quanto mais periférico é a escola, quanto mais baixo é seu nível social, maior é esse estranhamento com o assunto. E número 3, o aluno gera preceito, gente. O aluno gera um conceito do assunto. Quando ele ouve o nome, quando ele ouve o nome, ele já pensa em algo. Mas quando o professor fala e naquilo que ele pensou, se não for desconstruído aquela imagem dele, ele não consegue aprender. Então, esses 3 princípios fazem que o método tradicional tenha muitas falhas. E é por isso que surge o método ativo, em que a gente tenta mudar a situação. Primeiro, a gente muda pelo aluno. Ele é nosso foco. Ele tem que ter autonomia. Se hoje não tivesse essa quarentena, eu convidaria cada um de vocês para entrar no GESAM. Você vai entrar lá e não vai ver eu e a Andréa no tempo, mas você vai ver com certeza o aluno trabalhando. Por quê? Porque a gente tem a missão, como professor, de mediar, de facilitar, de ativar, de incentivar, de possibilitar que ele se desenvolva. Mas o desenvolvimento é dele. Ele tem que ir atrás do assunto. Ele tem que ir atrás do conhecimento para aplicar. E por que ele faria isso? Porque ele vai gastar o tempo dele, investir o tempo dele nisso. Porque ele está em contato com a sociedade. É o terceiro princípio. Ele tem que estar em contato com a sociedade para reconhecer seus problemas. Porque pelos problemas, ele vai refletir e vai propor soluções. E não vai ser algo imposto pelo professor, vai ser algo visto pelo aluno. E ele vai fazer isso, então, ao invés do professor ter que puxar o aluno para a aula, o aluno vai puxar o professor para fazer o trabalho dele. E é interessante porque um dia a gente teve uma feira, convidaram a gente para uma feira da Semana Tecnologia. Foi perfeito, foi um evento lindo. Aí chega a Andréa e fala, Marcos, a gente precisa levar 16 projetos. E meu coração gelou, porque, meu Deus, era quarta-feira, a feira lá na sexta, eu falei, Déa, 16 projetos, ela, 16 projetos. E já estava à frente do GESAM com ela. E eu falei assim, poxa, e aí, Déa? Não acho que não vai conseguir, não. Ela vai. Oxe, vai sim. Aí a gente fez uma reunião, eu
abalado, né? Pensando, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Aí sentou eu e ela, a gente conversou, falou, ó, gente, a proposta é essa, é uma semana muito importante porque é um evento de divulgação. A mesma forma que vocês tiveram, é importante que eles tenham, então bora precisar de trabalho. Acabou a reunião, quarta-feira de tarde, eu fui para minha faculdade, de noite eu voltei, o laboratório todo pronto já para trabalhar. Quinta-feira, o dia todo eles lá. Quinta-feira de noite, 17 projetos prontos e testados. Ainda teve um que teve a audácia de fazer um a mais só para mostrar como funcionava o sensor novo. E robô funcionando e tudo lindo. E aí eu pergunto, você acha realmente que se fosse tradicional, se eu obrigasse eles a fazer, a gente conseguiria isso? Claro que não. Naquele dia eu falei, André, você está totalmente certa de que os jovens, eu percebi que a confiança que ela teve em mim foi que me fez chegar até aqui. E que eu tenho que ter essa confiança neles para que eles cheguem também, e eles terão nos outros para que eles cheguem também. Então, a lei educacional que você vai usar para isso depende de você. Eu gosto do socioconstrutivismo, que é uma linha pedagógica do Vygotsky, tem gente que gosta de Piaget, mas todas as linhas modernas, ou a maioria das linhas modernas, se centra na liberdade do aluno em conexão com a sociedade, com o professor como um mediador, um facilitador ou um aluno mais experiente. Não aquela estrutura antiga. Mas por que nós temos ainda o sistema, né? Porque se isso existe, por que ainda temos essa estrutura tradicional de ensino? Simples. Uma resposta bem rápida. É mais fácil, mais rápida e mais barata. É menos complicado, porque o professor pode fazer sua aula sem identificar o aluno, ele pode ter menos tempo, ele tem menos esforço, tem menos resistência da escola, né? Porque senão a escola teria que preparar os professores mais. Então, a gente encara uma realidade no ensino básico, no ensino normal, digamos assim, fundamental, ensino médio, que é muito do tradicional, mas o docente tem a necessidade ou a vontade de aplicar algo diferente, que é o ativo. E aí, como é que a gente faz, né? Coisa muita dificuldade. Todo professor tem um chefe, um coordenador, um diretor, alguém que já fez a metodologia, que quer resultados, que quer mostrar para o pai que, ó, seu filho sabe, aqui está a nota dele, ó. Mas o professor pode conciliar, pode não, deve conciliar essa prática tradicional com a prática ativa. Nada impede. É o que a gente faz muito no IFBA e também faz muito no Include. Eu preciso realmente seguir um cronograma pedagógico da instituição, mas eu posso seguir de uma forma diferente. Ao invés de aplicar uma prova, eu posso reconhecer um problema que envolva o assunto, fazer um projeto e falar, gente, a nota dessa vez, a prova dessa unidade, vai ser construir um robozinho que suba uma ladeira. Simples, né? Um robô que sobe uma ladeira, um carrinho de controle remoto, Mas com isso o aluno tem que estudar física, na mecânica clássica, né? Atrito, centro de massa. Ele tem que dar matemática, porque é um cálculo necessário, a interação do motor com o declínio, a curva do sensor, análise de gráfico. Ele tem que se comunicar, porque o ativo funciona em equipe, né? São 5 pessoas com diferente mentalidade, vivência, realidade social, trabalhando juntos para um princípio. Ele tem que escrever, porque ele vai ter que escrever um relatório, e no final ele vai ter que apresentar o assunto. Quantas disciplinas a gente consegue trabalhar com isso? Quantas a gente quiser. E eu posso ir além. Eu posso pedir para ele reconhecer um problema e me trazer uma solução. Seja em um projeto, seja em uma pesquisa, seja em um seminário, eu dou essa voz para ele. Eu dou essa voz para ele. Mas sim, eu rodei muito, e onde entra a robótica nisso, né? Onde entrou a robótica nisso? Particularmente, nos meus primeiros 2 anos de GESAM, eu tive uma grande aversão por robótica.
Não queria fazer, André me chamava, não queria fazer, André me chamava, não queria fazer. Mas aí eu fui perceber que a robótica tem 3 características que me auxiliou muito como professor e que auxilia muito o aluno a aprender. Primeiro, a robótica é uma tecnologia, ou seja, ela une um pouco do pilar de exatas, né? Química, física, matemática, une um pouco da parte de língua, porque você trabalha a comunicação da equipe. Ela une um pouco também da parte humana, da parte social, porque ele vai ter que reconhecer o problema, ele vai ter que ver que o problema de hoje é fundamentado por um problema de antigamente, um fator histórico, um fator sócio-histórico. Então, é muito comum de fazer pesquisas da área de humanas também. E eu consigo fazer tudo isso com um projeto só. Então, eu consigo pegar aquele jovem que tem dificuldade em matemática, pego aquele jovem que tem dificuldade em filosofia, nos dois, os dois trabalham juntos para fomentar o robô. Com um projeto só, eu consigo resolver diversas dificuldades. O segundo, um robô é acessível. Se você tiver R$2.000, você compra um kit de robótica. Com R$5.000, ou com R$500, você compra o kit de robótica. Com R$200, você compra o kit de robótica. E com R$50, você compra o kit de robótica. A Garra, que ganhou a Olimpíada Brasileira de Robótica na fase regional, foi feita com um tubo de papelão e 2 elásticos. Isso mesmo. O aluno foi no banheiro, tirou o papel, pegou o papelão, aquele rolo no lixo, elástico de dinheiro, botou na ponta, colocou no robô, e aquela ali foi a garra que ganhou o prêmio. Quanto custou aquela garra pra gente? Nada. Por fim, ela é adaptável. Eu consigo fomentar um robô para o que eu quero. Porque o robô, ele serve muito para substituir a atividade humana. Então, qual é o limite do robô? Aquele que se desenvolve. Quanto maior for o trabalho dele, quanto maior for o princípio dele, maior vai ser a adaptação que ele consegue resolver. Então, esses 3 princípios são muito bons para a metodologia ativa. Seja lá qual for a sua linha de atuação. Eu consigo fazer um robô para ver questões sociais, eu consigo fazer robô para ver questões de tecnologia, e assim é o fundamental, né? Particularmente, aonde eu vou, eu levo a robótica. Aqui estou eu, tá? Na esquerda, eu estou com nossa Semana de Tecnologia. Aqui são os jovens que fizeram 16 projetos em um dia. Um dia. Isso mesmo, projetos de nível universitário, como o IFBA também é uma faculdade. A gente tem a jovem da graduação chegando ali nos projetos, falando, gente, isso aqui é minha tese. E na direita, tem a gente no projeto Crescer, que é a parceria do Include em Lauro de Freitas, onde eu dou aula. Aqui estão alguns dos meus alunos do Include, fardados com o uniforme da instituição, tendo uma convivência com a robótica. Onde eu vou, eu quero levar robô. Seja onde for. Até já dei um curso de arte marcial, que eu também fazia isso, através da robótica. Nessa daqui a gente viu um pouco mais da aula. Aqui foi um curso que a gente deu de montagem de robô, em que os alunos do primeiro ano montaram esses robôs aí de competição de corrida em 6 horas. E a próxima imagem é a que mais me agrada, mais me satisfaz, que é esse daqui, ó. Esse jovem que está sendo nessa cadeira, ele se chama Meirelles. Ele deu aula. Eu estava lá com ele, eu estava olhando ele, eu assistia. Claro que pelo contato que eu tive, eu tinha facilidade maior, mas ele sentou, ele pegou e levou, ele tocou o barco. Eu estava ali, mas quem tocou o barco da aula foi ele. Se aqueles jovens conseguiram fazer os robôs, foi por causa dele e da equipe. Nós tivemos a Agatha, a Larissa, o Renan. Alunos, meus alunos, ensinaram para outros alunos. E na direita, nós temos um aluno do Include, tá? Você consegue ver na imagem quais dos alunos do Crescer é do Include e quais não são do Include. Eu estava nessa confusão aí, eu sempre estou no meio da confusão dos meninos. E eu estava fazendo um experimento para eles entenderem o que é lógica. O que todo mundo entendeu que é lógica. Aí,
esse menino aí, ó, que tá com o braço estendido, falou, professor, isso aqui tá errado. E sozinho, tocou sozinho. E pela experiência deles é que surgiu o Alô Robótica, que é esse próximo slide aí que vai vir agora. Basicamente, é um mini curso, na verdade, é um conteúdo digital. É o primeiro mini curso de conteúdo digital feito por alunos, para alunos. Os alunos editam os vídeos, os alunos gravam as aulas, fazem as aulas, eles manifestam o interesse, eles vão atrás, respondem as dúvidas, eles se agregam. E isso tudo veio porque, devido à quarentena, a gente fez esse curso digital para continuar nossas atividades. Mais uma vez, idealizado pela Andrea, e a Andrea falou, não, mas você tem que fazer. Falei, mas Andrea, estamos de quarentena. Aí, não, vai fazer. E aí chamou, fez a reunião e hoje a gente já está indo para a nossa terceira semana de aula. Então, assim, antes de dar o tempo para a Andrea, acho que até passei 5 minutos do meu, eu queria mostrar que a vivência que eu tive com uma educação ativa me mostrou que é possível. Essa é a frase que eu quero deixar. É possível. Você pode inovar com lixo. Você pode inovar com equipamentos caríssimos. Você pode inovar sozinho, você pode inovar em grupo. Práticas simples mudam a vivência. Tirar o aluno de sala de aula, perguntar ao invés de falar. Ouvir, porque eles sabem muito. Eles entendem também o que é. Estar ali com eles e para eles foi algo que me mudou como educador e que me fez crescer muito, porque eu nunca desenvolvi tão rápido. Esse último ano que eu fiquei mais à frente, mais dedicado a isso, porque hoje eu acho que a última programação que eu fiz foi no meu TCC. Hoje eu sou um educador full-time. Me garantiu de que o objetivo do educador é formar a próxima geração. Não consertar a sua, exatamente. Deixar que a próxima conserte a atual. Tá? Mas é isso, eu vou deixar a Andrea falar, eu já falei até demais. Quero agradecer a todos. E é isso, muito obrigado. E qualquer dúvida, pode perguntar. Olá, pessoal. Infelizmente tive um probleminha técnico no início, mas Marcos já fez a apresentação. Obrigada, Marcos. Para mim é um prazer estar aqui. Eu recebi esse convite próprio Marcos para essa atividade, eu vou estar participando em outras, mas para essa foi Marcos. Ele disse, olha, André, eu quero falar de metodologia ativa, mas eu quero falar com você, porque eu sou fruto da metodologia ativa. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui hoje, dividindo esse espaço com o Marcos, dentro da Campus Party, e principalmente dentro do Palco Include, que eu tenho uma relação de muito carinho, muito forte com o Include. Eu participei lá atrás, no início de tudo, ainda quando era uma ideia do Francesco, para a gente montar e colocar no papel, transformar o que ainda era somente uma ideia na cabeça dele, num projeto que foi o primeiro projeto do Include, que daí tomou hoje esse espaço e essa proposta linda e que eu sou muito... que eu vou estar sempre apoiando e que eu valorizo muito. E tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo dentro do Instituto Federal da Bahia, e que tem tudo a ver com o que eu acredito para a educação, e com toda a minha trajetória de vida, desde a minha formação à minha atuação profissional. E aí, nesse programa de extensão, que o Marcos falou, que eu também tenho um carinho enorme, assim, eu agradeço toda a equipe do Alô Robótica, que está fazendo um trabalho belíssimo dentro desse momento tão crítico, tão particular que estamos vivendo. E esse programa de extensão, de inclusão tecnológica, e esse nome inclusão eu quero muito agradecer, e assim, para mim, cheguei a colocar para a Cidiane, a professora Gina ganhou mais uma fã, para o seu livros aí de fãs, porque a sua palestra, a sua fala, assim, encanta muito e emociona,
E eu quero justamente puxar um pouco do que ela falou, quando ela falou da importância da inclusão, da educação para a inclusão. E a gente desenvolve esse trabalho usando a tecnologia, e principalmente hoje, a robótica, mas não somente ela, mas a tecnologia assistiva também, mas principalmente a robótica, como uma ferramenta de inclusão. E aí ela chamou muita atenção da importância da inclusão social, da inclusão da mulher. Então, amanhã eu vou estar também com muito orgulho com uma aluna, tanto amanhã quanto no dia 11, um dia com uma aluna falando sobre a inclusão da mulher, o poder da tecnologia e da robótica para empoderamento da mulher, e amanhã com uma estudante surda do IFBA, que participou justamente desse programa de inclusão, que não somente fazemos a parte de inclusão social, a inclusão da mulher, mas também a inclusão de pessoas com deficiência. Então, fazemos esse trabalho de inclusão de surdos, então participamos de vários eventos, vários torneios, inclusive da Campus Party, na última edição que tivemos na Bahia. Tivemos equipes somente de alunos compostas de estudantes surdos, que ganharam, participaram de sumô, seguidor de linha, participaram de várias atividades na Campus Party, participaram de forma bastante ativa. E amanhã eu convido todos para ouvir a Thaís falando desse impacto, e justamente isso que a Gina falou também, sobre a importância da inclusão e ver o poder da educação como uma ferramenta de inclusão para a transformação. Então é isso, esse Alô Robótica, ele não é só inclusão de social, porque a gente está levando a ferramenta acessível, uma inclusão do conteúdo tecnológico, não é só inclusão tecnológica, mas é a inclusão também de pessoas com deficiência. Todo o nosso curso, ele é acessível, tem intérprete de Libra em todas as aulas. E eu queria aqui também manifestar um ponto sobre a importância da educação. Marcos, como ele disse, desde o início ele teve acesso a esse trabalho que desenvolvemos de inclusão, e eu sempre costumo dizer que quando a gente planta uma semente, essa semente ela vai ser semeada. Se a gente coloca ela num terreno e aduba ela, depois a gente pode sair de cena, que essa semente vai gerar frutos. Então, Marcos, ele que é um excelente fruto, como outros que vocês vão conhecer, e Marcos foi uma das pessoas que provocou desde o início que a gente tivesse esses momentos em que fôssemos falar dos nossos projetos de inclusão, da importância da inclusão, que tivéssemos intérpretes. Então, assim, eu quero agradecer a toda a coordenação da campus, toda a equipe do Include, por ter recebido tão bem esse nosso desafio que a gente colocou, e conseguimos, com o apoio do IFBA, do CAPNE, do setor, de toda a gestão do IFBA, que disponibilizou o intérprete, e a parceria com a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, conseguimos disponibilizar esses intérpretes para estar aqui, trazendo e levando, proporcionando aos alunos surdos esse conhecimento. Então, assim, eu estou muito feliz com essa conquista que estamos trazendo para esse momento da Campus Party, e agradecer a todos os intérpretes, e o CAPNE, a Nádia, que fez essa movimentação e todo esse esforço para que a gente estivesse aqui hoje com os nossos estudantes surdos e toda a comunidade surda podendo ter esse momento. E falar um pouco também, e aí eu vou estar falando de outras sementes que vão aí gerar frutos amanhã, falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Então, Marcos falou muito bem da metodologia ativa e por quê e qual é a grande importância dessa metodologia ativa. A professora Gina colocou também o quanto a gente tem um prejuízo com essa educação bancária, essa educação que ela traz um conhecimento e vai acumulando esse conhecimento nos alunos, nos estudantes, e a metodologia ativa ela vem justamente fazer o contrário, como o Marcos colocou, o protagonismo é do estudante, o professor ele vai estar ali como mediador. Então, a gente vai sair de um método de aprendizado passivo para um método de aprendizagem ativo, tá? Então, quando a gente está ali no método de aprendizagem passiva, o aluno absorve somente 10% do que ele lê,
ele consegue absorver só 30% do que ele observa. Quando a gente vai para o método ativo, onde a gente coloca o aluno para se tornar ativo desse processo de aprendizado, onde ele vai discutir, praticar e ensinar, que ele vai estar saindo para um patamar de 70% a 95% de aprendizado, absorver esse aprendizado. Então, essa é uma pirâmide do William Glasser, que representa muito bem essa importância da metodologia ativa. Então, falar da metodologia ativa, é importante falar como a gente é importante, e isso traz para a base nacional do currículo comum, do BNCC, que a gente vai estar os 10 pontos do BNCC, que é conhecimento, pensamento científico, crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida. Não vou citar os 10 pontos, mas todos esses 10 pontos aí que tem no BNCC, você consegue trabalhar muito bem através da metodologia ativa, e a gente tem feito esse trabalho através da robótica. Então, quando o Marcos falou a questão da robótica, quando a gente pensa nela, não é só como transferência de conhecimento técnico, é muito mais do que um robô. Então, a gente sempre usa essa frase. Então, robótica é muito mais do que um robô. Então, é justamente isso. A gente trabalha, a gente desenvolve o pensamento crítico, o aluno trabalha toda a parte de comunicação, a parte cultural, a parte de argumentação. Então, ele é colocado em várias situações que ele desenvolve toda essa parte de cooperação, empatia. Trazemos todo esse processo, esse conhecimento através de trabalhos, como o Marcos colocou aí, sociais, muitas vezes de inclusão social, socioeconômica, inclusão da mulher, inclusão dos alunos com deficiência. E a metodologia, aí vem muito aliado à metodologia STEM, que vai trazer e aliar o conhecimento da ciência, tecnologia, engenharia, matemática e esse A aqui muito importante, que é artes. Então, vai desenvolver a criatividade. Esse, para mim, é um dos maiores pontos que a gente precisa evidenciar na formação de um aluno. Quando a gente pensa no trabalho com tecnologia, não é simplesmente conhecimento tecnológico, a gente vai estar desenvolvendo nele a criatividade. Então, essa é a metodologia que trabalhamos quando a gente desenvolve os projetos voltados para a área, e o desenvolver a cultura maker, que está tão agora em alta nas escolas, toda a educação falando a importância dessa cultura maker, que é o mão na massa, o fazer, aprender fazendo. Então, o aluno ele não vai ficar ali sentado, como o Marcos colocou, esperando o conhecimento chegar para ele. Ele vai aprender fazendo, ele vai aprender de forma ativa fazendo. Então, aqui a gente vê evidenciar essa importância e a gente utiliza isso através da robótica. Então, esse crescimento maker, essa cultura maker, o aprender fazendo, a ferramenta que mais utilizamos é a robótica. E aí tem essa imagem que eu gosto muito, que ela representa um diagrama das principais habilidades que trabalhamos quando falamos em robótica. Então, trabalhamos na metodologia baseada em projeto, onde o aluno aprende fazendo, desenvolvemos qualidades pessoais, onde o aluno aprende a ser, trabalhamos baseado em situações problema, onde o aluno aprende a pensar, e trabalhamos sempre em equipe. Ninguém vai construir, não tem um aluno que vai estar desenvolvendo dentro desses projetos desenvolvidos um robô sozinho. O robô é para ser desenvolvido em equipe. Então, ele aprende a conviver. Tá? E tudo isso vai fazer ele aprender a agir. Tá? Então, é uma experiência mediada através desses princípios da iniciação tecnológica e desenvolvendo todas essas competências. Tá? Então, esse resume um pouco do que a gente está falando aqui de metodologia ativa, que Marcos colocou, a questão de trabalhar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Então, vai promover o conhecimento de várias áreas. Então, eu adoro quando vamos num ambiente trabalhar com robótica, e que o professor de robótica não é da área de tecnologia. Eu tenho uma amiga que faz um projeto fantástico, que numa escola municipal de uma região periférica de Salvador, que trabalha inclusive com crianças do Fundamental 1 e Fundamental 2, que é a FAB,
tenho muito orgulho do projeto lindo que ela faz, e ela é pedagoga. Então, tem professores que são que são da área de educação física, que é da área de biologia, de português, de língua, de letras, e desenvolve trabalho com robótica. Então, você não precisa ser da área de tecnologia para estar desenvolvendo. Então, é isso. O Marcos falou muito bem a importância dos torneios de robótica. Então, nessas imagens daqui, vocês conseguem ver o quanto uma ferramenta que motiva, que estimula o aluno, e a professora Gina falou muito bem, e traz o brilho no olho do aluno. Então, acho que isso é o nosso maior papel, e sempre quando eu coloco para aqueles alunos que saem daquele patamar que já vem nos auxiliar como monitor, eu sempre digo, o que eu quero não é que vocês transmitam o conhecimento para eles, mas que façam o olho dele brilhar por querer aprender. Porque o conhecimento, ele vai gerar, ele mesmo. Então, assim, a gente vê essas imagens. Essa equipe aqui é o que eu falei, infelizmente, não está mais entre nós, assim como o professor Justino, que também iniciou todo esse projeto junto com a gente. É a equipe que eu falei, que é o Evan Tenor, junto com a Fábio, faz esse projeto lindo. Aqui é uma criança que é cadeirante, e eles estavam lá recebendo um prêmio no torneio de robótica da FLL. Então, aqui a Olimpíada Brasileira de Robótica, isso é um torneio interno dentro da instituição. Então, olha, esses meninos são alunos que acabaram de entrar na instituição, alunos do primeiro ano, todos com os olhos aí brilhando por conhecimento. Então, o que a gente visa desenvolver são as características listadas pela Unesco para o trabalhador do século XXI. Comunicação, criatividade, empreendedorismo, informação, flexibilidade, responsabilidade, sociabilização, tá? Então, a gente vai estimular, através da robótica, essa aprendizagem STEM, como eu coloquei anteriormente para vocês, que vai estar trabalhando diversos conhecimentos. Então, aqui eu já vou passar, que eu falei um pouquinho, trabalhando baseado em situações problemas. Então, estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos para promover debates e atualização no processo de ensino-aprendizado. Então, estimular jovens, e assim, é com muito, muito orgulho e muito prazer que eu falo que esse estímulo de jovens que são feitos, a gente não sabe até onde vai. Hoje eu estou aqui dividindo esse momento com o Marcos, eu vou estar dividindo também outros momentos com egressos da instituição, com alunas, com uma que Marcos citou no início, que é a Lorena, que tem uma história linda. Ela era uma estudante que entrou na instituição, que morava numa cidade, na região metropolitana de Salvador, que ia de transporte público, com toda dificuldade. Era uma garota negra, de região periférica, e que hoje ela tem uma representatividade na área, não só no Brasil, como mundial, como o Marcos colocou, jovem embaixadora do Brasil Conference, ela foi representante na ONU, do Fórum Juvenil. Então, assim, tem um projeto fantástico, saiu na revista Forbes, depois eu vou falar um pouco mais na outra atividade que a gente vai falar do empoderamento da mulher, mas a Malala, que a Gina colocou aí do livro, a Malala relatou a história da Lorena no blog dela, justamente pelo destaque que a Lorena tem no trabalho de inclusão da mulher, principalmente da mulher negra, na área de tecnologia. Então, é isso que eu reforço muito bem o que a professora Gina colocou, a importância de estimularmos esses jovens. Uma que está aqui, abraçadinha, hoje ela está na Unicamp, e assim que ela entrou na Unicamp, ela foi procurar uma professora para que ela fizesse parte do núcleo que fomenta a inserção de mulheres na área de tecnologia. Isso na primeira semana que ela entrou na Unicamp. Então, esse é o nosso papel. E aí, eu acabei passando um pouquinho antes da hora, mas aí eu quero que com esse vídeo mostrar a fala do criador do Scratch para alunos e professores, que vai estar tudo a ver com o que a gente colocou, que a Gina colocou também.
E aí eu vou colocar agora para vocês ouvirem. Eu não sei se o áudio não tiver com problema, tem a legenda. Então é isso, com essa mensagem do criador do Scratch, justamente essa mensagem não só para os alunos, para os estudantes, mas para os professores. Temos que motivar isso. Ele usa o Scratch no final, ele fala que ele é o criador do Scratch, mas é uma ferramenta que vale a pena que vocês conheçam, uma ferramenta gratuita, desenvolvida no MIT, que é uma ferramenta que, utilizando o ambiente simulado para você trabalhar e fazer a inserção do aluno na lógica de programação, mas você pode desenvolver essas habilidades de diversas formas, como o Marcos falou, utilizando recursos de baixo custo. Então, eu gosto muito dessa frase, eu vou finalizar minha fala aqui, dizendo justamente isso. O que a tecnologia leva à educação? A tecnologia é a linguagem do século XXI. É política, é poder, é direitos humanos, é cidadania. É o fim e é o meio. Tem que andar em conjunto com todas as outras causas e pautas, senão estaremos sempre a um passo atrás. Então, por isso que nós usamos a tecnologia sempre aliada à inclusão, não só à formação, ao desenvolvimento, com o objetivo de melhorar ao aprendizado, mas também a formação de um modo geral, trabalhando a inclusão da mulher, o empoderamento da mulher. Então, como tem inclusive, uma representante, e aí eu gosto sempre de relatar isso, e aí puxando a fala também, um pouco que a Gina colocou, que a gente precisa trabalhar a questão do empoderamento da mulher, questões voltadas a ir de encontro a essa tecnologia de gênero que a gente tem, essa pedagogia afetiva que temos, não só com mulheres, mas com homens. E aí eu queria destacar que no final do ano passado, por um problema pessoal, eu precisei me afastar de agosto até dezembro da instituição. E eu tive o prazer de ser criado nesse período, algo que eu sempre sonhei desde o início, e que foi motivado, ele não sabia que eu ia falar isso aqui agora, e foi motivado por Marcos Portela. Ele motivou, e assim, concretizou um sonho meu, que eu já tinha desde o início, há muito tempo, concretizou a criação do núcleo feminino de ciência e tecnologia, que vamos falar um pouco mais no dia 11, falar sobre o empoderamento da mulher. Então, a importância, ele foi fomentado, o grupo só tem mulheres, mas foi fomentado por um homem e provocou que isso fosse feito, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer, no momento que eu estava, num momento delicado da minha vida, que eu estava afastado da instituição. Então, é aquilo que eu disse lá atrás, que quando a gente planta uma semente, se a gente deixa um terreno bem preparado, essa semente vai gerar frutos que a gente não sabe dimensionar até onde esses frutos vão. Então é isso, eu vou deixar aqui os meus contatos, eu acho que eu também já estou quase no limite, não sei, Marcos quer complementar? Só uma coisa, gente, a gente já bateu o limite, mas eu agradecer esse tempo do encontro mais pra gente. Agradecer a André pelas palavras dela, tá? Realmente não sabia, fiquei até surpresa agora. Mas eu sei que tiveram comentários e dúvidas, mas o tempo é realmente curto para que tenha o máximo de coisas possíveis. Então, podem mandar, não tenham vergonha nenhuma. Manda no e-mail, no Instagram. Onde vocês me acharem, podem falar comigo, tá? E eu queria agradecer novamente a Andrea, porque ela tornou esse dia muito mais importante de ter ela aqui. Eu acho que eu não penso em falar de educação sem falar dessa mulher. De Justino também, que aquele professor que me deu bronca e me estarrou na sala toda foi ele. E sem esses dois eu não estaria aqui. E eu espero que ano que vem tenha alguém no meu lugar, um dos meus alunos no meu lugar. Tá? Então, um abraço. Teremos sim. Eu agradeço toda a equipe do Include
por esse momento. E é isso. Precisamos continuar levando tecnologia, fazendo com que a tecnologia ela leve poder. Então, ela como uma ferramenta de empoderamento da mulher, inclusão social, de reflexão para essa transformação dessa realidade que vivemos, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Então, é isso. Também estão os meus contatos e um abraço a todos. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, intérpretes. Vocês foram fantásticos. Tchau, tchau.